nós, nesta tarde de sábado, damos início a um simpósio da Academia Fides et Ratio através da Web TV Redentor e as plataformas digitais da Rádio Catedral. Hoje, com imensa alegria, nós recebemos um padre que marcou, durante as últimas décadas, a vida da Igreja no Brasil, através dos seus estudos, de suas análises, que é o muito conhecido padre José Oscar Beoso, que nos falará sobre direitos humanos e doutrina social da Igreja. Como todos sabem, nós, os membros da Academia Fides et Ratio, nós temos a preocupação de compartilhar com todos aqueles que desejam nos acompanhar temas importantes para esse diálogo frutuoso entre fé e razão. E como sempre fazemos, eu passarei a palavra para o padre Beoso, pedindo que ele nos conte um pouco de sua história, de como é que ele se tornou aquela figura que ele é e que representa tanto para a Igreja no Brasil. Padre Beoso, a palavra é sua e eu gostaria, portanto, que o senhor se apresentasse. Não é o seu currículo que importa, mas é a sua pessoa, a sua trajetória de vida, eu diria, a inspiração que a sua vida pode trazer a todos nós. A palavra é sua. Então, boa tarde, Monsenhor Aníbal. Eu volto a agradecer esse convite de estar aqui nessa tarde, né, com os membros da Fides et Ratio e junto com tantas outras pessoas que acompanham pelas redes sociais. Também saúdo o professor Iório, a professora Maria Helena e as outras pessoas que estão aqui na tela conosco. Monsenhor Aníbal, não é fácil a gente falar da gente mesmo, mas eu vou dizer, eu venho lá do interior de São Paulo, da cidade de Lins, uma família de 8 irmãos, e muito cedo eu queria ser padre, então eu fui para o seminário com 11 anos, apesar do meu pai brigar comigo durante uns 3 anos, dizendo que quando eu fizesse 18 anos eu podia escolher, mas que por enquanto não. Mas no fim ele deixou. Ele tinha razão, ele dizia: se você sair do seminário e você vai perder todos os anos de estudos, né? Não tinha reconhecimento naquela época. O reconhecimento veio em 54, eu entrei em 52. E eu falava para ele: mas eu não vou sair do seminário. Eu falei: mas você só tem 11 anos. Bom, foi assim, e eu fiz o seminário em Lins, depois vim estudar em São Paulo a filosofia, aqui no Seminário Central do Ipiranga. Tinha muita gente aqui no seminário, não cabia mais. Minha turma de 42, nós moramos numa sala de aula, que puseram cama e um armarinho, a gente punha a mala debaixo da cama e sapato dentro do armarinho, não tinha mesa para estudar nada. Aí o cardeal Mota despachou todo mundo para Aparecida, então a filosofia saiu de São Paulo e foi para Aparecida. E foi muito importante esses anos de estudo aqui, para mim, né? E saí do interior, caí numa cidade como São Paulo, que era bem diferente de uma pequena cidade do interior. Depois fui estudar em Roma, de 60 a 64. Me marcou muito nesse período a convivência, de um lado, no Pio Brasileiro, com colegas de todos os estados do Brasil. Então a gente teve que sair do provincianismo paulista e conviver, não vou dizer com o provincianismo, mas com o espírito carioca, gaúcho, nordestino, da Amazônia, e coincidiu com o tempo de preparação do concílio, né? E na casa onde a gente morava, veio morar o cardeal Agostinho Beia, né? Ele foi confessor de Pio XII, era
reitor do Instituto Bíblico de Roma, respeitado, e quando João 23 escolheu para ele ir para o secretariado da União dos Cristãos, que era a grande novidade na preparação do concílio, o Colégio Germânico ofereceu para ele ficar no colégio, ele disse que ele não ia representar a Alemanha no Colégio Cardinalício. A Casa Geral da Companhia de Jesus era ali a 2 passos de onde ele ia ficar trabalhando, e ele disse que ele não era representante da Companhia de Jesus. Mas o Colégio Pio Brasileiro, os jesuítas ofereceram, e ele foi para o Colégio Pio Brasileiro. Isso marcou muito todos nós, porque a cada mês ele tinha uma conversa conosco para falar sobre o andamento da preparação do concílio e, sobretudo, o secretariado. Então, a gente mergulhou na preparação conciliar, depois a abertura do concílio, em 62. Então, isso, para a minha vida, me marcou muito. Eu acabei fazendo um doutorado na USP sobre a história dos bispos e da presença brasileira no Concílio Vaticano II. Depois voltei, quando eu terminei em Roma, meu novo bispo, Dom Pedro Paulo Coupe, me autorizou a fazer ciências sociais na Bélgica. Então eu fui direto de Roma para a Universidade de Louvain. Mexeu muito comigo, porque eu saía de uma universidade eclesiástica para uma universidade aberta para Deus e todo mundo, né? O clima internacional era o mesmo de Roma. Na Gregoriana éramos de 90 países diferentes, mas estudávamos todos em latim, né? E na Bélgica não. Eu tinha as aulas em francês e também alguns seminários em inglês, e com um público totalmente laico, né? Então isso também me marcou muito. Voltando para o Brasil, fui trabalhar na diocese, na pastoral universitária, pastoral da juventude. 10 anos fui reitor do Instituto Teológico de Lins, que era dirigido inteiramente para os leigos e leicas, né? Era para uma formação dos leigos. E ingressei também muito cedo na Comissão de História da Igreja na América Latina, desde 74. E aí, nos poucos tempos livres, eu me dediquei a pesquisar a história da Igreja, sobretudo aqui no Brasil. Mais tarde eu fui para São Paulo, vim para São Paulo, a pedido do cardeal Arnes, para dirigir um centro de formação latino-americano, caribenho, com alunos que vêm da África, de educação popular, ecumênico. Então é isso. Eu dedico a vida a ensinar, e tenho a paróquia de São Benedito, que me marcou muito, porque eu tinha que repensar toda a minha vida numa comunidade de periferia, muito pobre, negros, e não era o estilo de religiosidade na qual eu fui formado. Era ir de encontro ao povo e procurar entender, acompanhar, rever como é que Deus falava na vida dessas pessoas e não nos livros, né? Acho que isso foi uma revolução importante na minha vida. Acho que chega, né? O senhor deu eu diria, umas breves pinceladas de uma vida extremamente rica, de uma contribuição tão grande para a Igreja, particularmente a Igreja do Brasil, a Igreja da América Latina. Hoje, o tema sobre o qual o senhor falará é a questão dos direitos humanos e a doutrina social da Igreja, que é, talvez, no século XX, não é? Aí, no nosso atual século, um dos pontos mais importantes do desenvolvimento da percepção da Igreja do seu papel no mundo. Então é um tema vastíssimo e de grande interesse para todos nós. Então agora eu peço que o senhor comece a sua apresentação mais formal em torno desse tema. Dá para pôr o PowerPoint? Só o comecinho.
Você tem como colocar em tela cheia. Aí, tá bom, obrigado. Então, o título é esse, Os Direitos Humanos na Doutrina Social, aqui no simpósio. Pode passar para o seguinte. Então, eu acho que tem que aumentar, né? Eu creio que precisa colocar em tela cheia no computador para poder aparecer toda a planilha, a imagem. Acho que precisa clicar lá em cima na... Não, vamos fazer assim, deixa para trás e eu começo a conversa, depois... Coloca, por favor, o outro texto na tela. Não, tira o PowerPoint e coloca o outro texto. É um documento Word, né? Então pode pôr tela cheia. Bom, eu faço uma breve reflexão. Nós nos acostumamos a situar no tempo a doutrina social da Igreja, ter um momento zero com a encíclica do Leão XIII, né? De 1891, né? Então no século XIX ainda, a Rerum Novarum. Você abre a tela toda. Acho que é lá em cima que você tem que clicar naquele do lado do xizinho no meio para dar a tela cheia. Não? Tá bom, então vamos assim. Então, a gente... Tá bom, A leitura está bem adequada. tá bom. Então, a gente costuma colocar nesse momento quase que o nascimento de uma doutrina social da Igreja. Mas a Igreja sempre lidou com os problemas humanos, da fome, do sofrimento, com os hospitais, com as guerras, com peste. Então tem uma longa trajetória, mas não de maneira muito sistemática. Mas mesmo assim, eu só coloquei ali no Leão XIII, antes, 3 anos antes da Rerum Novarum, ele teve que abordar um tema que para nós aqui no Brasil era o tema do momento. Estava o grande debate pelo fim da escravidão no Brasil. Joaquim Nabuco foi a Roma, teve um encontro com o Papa no mês de fevereiro de 1888 e ele falou para Leão XIII o impacto que teve a encíclica dele dirigida à África pelo fim da escravidão na África, e ele dizia: o Brasil se debate com o mesmo problema e uma palavra sua vai abrir a sessão do parlamento em maio. Se o senhor falar antes, certamente isso terá um impacto nas consciências, também no próprio parlamento, e, sobretudo, vai ser um ânimo para a regente do império naquele momento, a princesa Isabel, que ela tomasse coragem nessa questão. Bom, o Papa cedeu, ele falou que faria uma encíclica, e de fato ele fez a encíclica, né?
a Implurimis. Ela é datada do dia 5 de maio de 1888. Provocou, da parte do governo conservador, era Cotegipe, o chefe de governo, ele ficou muito furioso. Como que o Papa ia se meter nos assuntos internos de um país? Bom, esse é um tema que vai percorrer essa questão toda a doutrina social da Igreja. Cada vez que há um pronunciamento, o que a Igreja tem que ver com isso? Por que ela se mete nessas questões? Por que ela não cuida da sacristia? Então, isso é velho no debate em relação. E como o Papa escreveu no dia 5, e o parlamento abriu 3 dias depois, a sessão do parlamento, o ministro mandou um telegrama para não era embaixador que se falava na época, era o legado do Brasil junto à Santa Sé, dizendo que rompesse as relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé por essa indébita entrada do Papa em questões internas do país, né? Tudo isso por telegrama, porque, de fato, a encíclica chegou aqui no Brasil de navio, né? Depois, no fim do mês de maio, quando já não tinha mais escravidão no Brasil. Mas ela foi escrita no dia 5 e provocou essa reação muito forte do governo, mandando romper as relações diplomáticas. Como o parlamento, no dia 8, assentiu com a Lei Áurea e a princesa Isabel assinou e perdeu o trono por causa disso, né? Também a fúria era dos fazendeiros, que tinham ainda 1,5 milhão de escravos, quase, sem indenização. Então, a princesa pagou com o trono essa. Claro que tinha outras questões, a questão militar, a questão religiosa, mas essa foi a mais importante. Então, eu queria dizer que a gente não pode colocar na Rerum Novarum tomadas de posição, né? A gente teve a mesma coisa em relação aos indígenas, né? Tem a carta do Papa Paulo III, né? A Sublimes Deus, dizendo que, né, os povos que estavam sendo conquistados na África, na América, não podiam ser reduzidos à escravidão e que não tem nenhum valor se invocar qualquer coisa para manter a escravidão. É de 1537. Em 1640, o padre Montoya conseguiu do Urbano VIII uma carta firme contra a escravização dos indígenas aqui na América, feita sobretudo pelos paulistas, que invadiam as reduções do Paraguai para trazer escravos, né? Isso custou para os jesuítas a imediata expulsão de São Paulo, em 1640. Né? A carta foi lida no Rio de Janeiro, provocou uma confusão danada, e aí avisaram aqui em São Paulo que ela ia ser lida em São Paulo e já expulsaram os jesuítas daqui de São Paulo. Né? Então, essa tomada de posição do Urbano VIII, dizendo que os indígenas tinham alma e eram pessoas humanas e não podiam ser escravizados, também provocou, e sempre vai provocar a doutrina que se coloca, como diz Leão XIII, no início da Rerum Novarum, a Igreja ela tem que estar do lado, ele chama das classes desfavorecidas, e que estão pagando o preço da modernidade, da industrialização. Então,
a gente coloca como marco inicial a Rerum Novarum, mas tem outros marcos que a gente poderia invocar, né, sobre a condição dos operários. Nesse documento que eu vou deixar para vocês, eu sempre pus embaixo o acesso na internet para o documento. Então, todos os documentos que eu estou citando aqui têm a página de acesso no site da Santa Sé, né? Se a condição operária dos operários foi o motivo da Rerum Novarum, e o Papa lamenta no começo que essa nova forma de organização do trabalho havia destruído todas as antigas organizações que eram as organizações dos artesãos, né? Não tinha mais, o trabalho não estava protegido por nenhuma organização nova e os sindicatos eram considerados, né, um atentado à ordem pública e condenado ali em todas as legislações dos países europeus da época, sobretudo depois da Revolução de 1848, que foi matada com muita violência, e a Comuna de Paris em 1871, e tinha um horror a qualquer organização operária naquele período, e era proibido. E o Papa vai dizer: os operários têm direito a se organizarem e a ter os seus sindicatos, têm direito a um salário, têm direito a poder fazer greve, esgotados todas as outras coisas. Isso soava como quer dizer, uma blasfêmia, eu diria, para a ordem liberal, que era sentada assim: é justo o que foi contratado. Então, é justo o preço que um patrão, contratou com um operário. E tinha que ficar de fora disso, não intervir nessa negociação, nem sindicato, nem o Estado, e muito menos a Igreja. Quer dizer, a ordem liberal propunha que a sociedade se constrói em cima desse contrato, né, esquecidos completamente do que dizia Aristóteles, né? Entre desiguais, a liberdade significa tirania do mais forte sobre como dizia Leão XIII, o menos favorecido. Então, a Rerum Novarum inaugura essa palavra não bem-vinda por parte né, dos que detinham os meios de produção na época, não bem-vinda por parte da esfera política, como que a religião não tem nada a dizer na esfera pública, ela é uma coisa do lar e da consciência das pessoas, né? Mas não para se meter. Então, Leão XIII rompe esse cerco liberal ao lugar que se destinava a religião, a igreja, e, sobretudo, na questão da ordem social, que era o conflito daquele momento, né? Tem algumas coisas na Rerum Novarum que a gente tem que chamar atenção, né? Leão XIII, ele diz, olha, o operário sonha poder fazer uma pequena economia e comprar um terreninho onde que ele também possa plantar e ter a sua casa, e ninguém tem direito de tirar isso dele, como propunham, né, na leitura que ele fazia do socialismo naquela época. A socialização dos meios de produção não significava tirar a casa das pessoas, tudo, mas era a leitura que se fazia. Então ele vai ter uma ênfase muito grande sobre esse direito da pessoa a ter uma propriedade. Isso vai marcar muito, porque foi apropriado pela grande propriedade capitalista para dizer intocável essa propriedade dos meios de produção. Não era o que o Papa dizia, mas foi a leitura que foi se impondo sobre isso. E não adiantou, né?
na doutrina social da Igreja, depois dizer que sobre a propriedade pesa uma hipoteca social, que toda propriedade tem uma obrigação no campo social. Essa é uma insistência crescente, mas a gente só rompeu esse padrão com o Papa João Paulo II, que veio de um país socialista, que foi operário na sua mocidade, e quando ele faz a Laborem Exercens, ele desloca completamente o eixo da doutrina social, dizendo que o trabalho, e não a propriedade, é a chave essencial da questão social. Então, nós temos um deslocamento muito importante. E a Rerum Novarum tem um outro limite, né, que é pressionada de um lado pela onda, a onda operária, socialista, comunista, e de outro pelos liberais. Ele vai dizer que um dos pilares da doutrina social, que é a destinação universal dos bens que Deus coloca à disposição na criação, ele tem uma destinação universal e não privada, e não individual, não para apropriar por pequenos grupos. Então, essa destinação universal dos bens é um dos principais pilares da doutrina social da Igreja. E vem desde São Tomás de Aquino, né? Ele trata que os bens estão à disposição principalmente de todos, e que não há crime, como se diz, o furtos famélicos, né? Se você tem fome e se apropria para manter a sua vida, né? Estão pensando em gás agora que se tirou tudo, a água, a comida, querendo matar de fome, né? Já são tantas semanas, e quando abriu agora a distribuição, eram 340 postos de distribuição de comida feita pela ONU. Israel expulsou todas as organizações da ONU e agora pôs uma empresa privada que abriu 4 postos de distribuição para 2,5 milhões de pessoas. E cada vez que tem a distribuição, mata 40, 50, 60 pessoas, porque as pessoas estão famintas e avançam, e é uma barbaridade, né? Você querer distribuir para 2 milhões de pessoas com 4 postos de distribuição, né? É realmente dizer, convidar para um caos e para um morticínio além do que já vem sendo feito, né? Então, essa destinação universal dos bens, Leão XIII vai dizer que não venho com esse pretexto da destinação universal dos bens para colocar alguma trava ao direito de propriedade, né? Então, a gente tem que também falar desses limites que estavam na Rerum Novarum. Ela teve uma recepção, eu diria, tirando aquelas áreas da Igreja que já estavam comprometidas, né, na Alemanha, com Kettler e o movimento Kolping, na França, na Bélgica, havia movimentos das classes operárias, dos operários. Ela teve uma recepção fria dentro da Igreja, quando não muito crítica por que a Igreja foi se meter nessa seara, né? Então, durante 40 anos, nós não tivemos outro documento da Igreja nessa esfera, né? E ele vem no momento do colapso da ordem capitalista com a crise de 1929. Então, essa ordem que dizia que deixa o laissez-faire, o laissez-passer, né? Deixa ali as mãos livres para o capital, que tudo vai ter progresso para todo mundo sempre maior, né? Na verdade, esse progresso era uma acumulação em cima da exploração do trabalho. E com o colapso da Bolsa de Nova York em 29, nós vamos ter
vamos dizer assim, um desastre na economia. Nos Estados Unidos, depois na Europa, e se esparramou pelo mundo inteiro com desemprego, com a perda de tudo que as pessoas tinham colocado nos bancos, porque os bancos quebraram e não tinha nenhum seguro que as pessoas que tinham economia no banco. Então foi um desastre e acabou com os partidos liberais naquele momento, né? Então, a 40º ano, ela vai introduzir um elemento novo, né? Que é de insistir que o Estado tinha responsabilidade em regular a ordem econômica. Até hoje também isso é um capeta, se a gente puder dizer, para todos os liberais, e a gente vê hoje, no retorno do neoliberalismo, a guerra que se faz por um Estado mínimo, um Estado que não regule nada e que é realmente uma trava para o progresso, você colocar regulamentação em qualquer coisa, na ordem bancária, uma regulamentação nas big techs, como o Supremo estava decidindo nessa semana. Então, é contra essa regulação, e a 40º ano vai dizer, já que tudo se desorganizou e que, deixando livre, o que a gente teve foi um desastre econômico, que é direito o Estado para intervir. Claro que nós vamos ter, logo depois, os totalitarismos de Estado, tanto com Stalin, como na Itália fascista, como na Alemanha nazista. Então foi o dimensionamento do Estado e intervindo em tudo e atravancando. Então a Igreja vai também insistir nos papéis intermediários, que o Estado não deve intervir lá onde a sociedade civil, as organizações do trabalho e dos outros grupos da sociedade que eles têm o direito e que o Estado não pode assumir para si todos os papéis. Então, de um lado, a importância e a legitimidade que o Estado regule as questões econômicas, políticas e sociais, e de outro, a crítica. Então, a gente tem 3 documentos que vêm logo depois em cima disso, né? O Non abbiamo bisogno, de 1931, né? Logo depois dos acordos entre a Santa Sé e o Estado italiano, Estado fascista naquele momento, né? E que custou um preço também, né? Por conta desse acerto entre a Santa Sé e o Estado fascista, praticamente a Igreja liquidou o Partito Popolare da Itália, fundado por Dom Sturzo, e que depois virou a democracia cristã. Foi o preço pago de tirar o braço político que era de classes populares e apoiado pela Igreja, né? Mas o Papa Pio XI escreve essa carta bastante dura, condenando o que ele chamava o totalitarismo do Estado e, sobretudo, a perseguição que começou a ser feita às organizações da Juventude Católica, da Ação Católica. Então, logo depois vai ter, já em 1937, depois de ter também uma concordata com o governo alemão, né? E que acabou também custando na Alemanha a supressão do Zentrum, que era o Partido Católico, né? Aí tem a Mitbrennendesorge, né, que foi lida em todas as igrejas da Alemanha, com essa preocupação muito forte, né, de queimar, né, brennen, né, queimar em alemão. Então ele condena o nacionalsocialismo, tanto o totalitarismo do Estado quanto a sua
total desprezo da religião. Então, atingia tanto luteranos como católicos na Alemanha. O que acabou, entretanto, sobe um pouquinho o documento para mim. Então, a carta que acabou sendo a única que acabou sobrevivendo e varando décadas sem parar, foi a Divine Redentores, que era a condenação do comunismo ateu e do totalitarismo do Estado, sobretudo na União Soviética, né? Então essa carta virou uma espécie de bandeira de luta de todos os grupos antipopulares, dos grupos de extrema-direita, fascistas, e, quer dizer, ela acabou sendo lida de uma maneira que não era o seu sentido primeiro, que era, de um lado, condenar o totalitarismo de Estado e o caráter ateu da doutrina comunista, né? Bom, com Pio XII, a gente não vai ter uma encíclica no campo social. Então a gente tem 1891, 1931, e a gente vai precisar esperar 61 com João 23. Mas Pio XII usou as radiomensagens, seja de Pentecostes, né, a primeira dele em 41, já em plena guerra, né, nos 50 anos da Rerum Novarum, no Natal, e ele faz um apelo, assim, quase desesperado, para que cessasse a guerra e que houvesse entendimento, né? Eu acho uma conjuntura bem semelhante que a gente está vivendo nesse momento, né? No Natal, né, de 41, isso foi... Não, desculpe, acho que aí eu... Não, está certo. Em junho, depois em dezembro, ele tem uma rádio-mensagem, nell'alba e nella luce. Ele dizia no alvorecer e também na luz do Natal, ele volta a insistir na questão da paz. Em 43, ele fala sobre a questão da ordem interna das nações, porque se desordenou tudo com a guerra, né? A conexão entre a moral e o direito na guerra. E em 44, né, ele introduz um tema que era bastante alheio à doutrina social da Igreja, a questão da democracia. A Igreja sempre, vamos dizer, namorou com sistemas autoritários, né? Eu só lembro aqui no Brasil o arcebispo de Porto Alegre, o Dom, ficou 40 anos como bispo, né? O Dom, agora escapa o nome dele. Bom, daqui a pouco eu lembro. Então ele fez uma pastoral dizendo que o Hitler era o novo Messias que ia trazendo tudo de bom e que combatia o comunismo. Depois ele fez outra pastoral apoiando o nazismo, né? E aí ele teve que dar marcha ré com aquelas cartas do Dom de Pio XI, né, condenando tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão. E aí ele vai dizer, bom, o Papa falou que não pode, mas então a gente tem que, o modelo é o Salazar em Portugal e o Franco na Espanha. Isso só para dar um exemplo desse namoro com o autoritarismo, e que Pio XII rompe com isso em 44, né, falando da aspiração à democracia. A gente ainda está longe de essa questão dos direitos humanos e democracia, né? O grande paladino no campo católico foi Jacques Maritain, que escreve em 42
um texto importante sobre a democracia. Ele já estava nos Estados Unidos nesse período, e o Papa Paulo VI, Montini, naquela época, assistente da Federação Universitária Italiana, a FUCI, ele traduziu o livro do Humanismo Integral do Maritain, e que o Santo Ofício mandou tirar de todas as livrarias, né? E no fim do concílio ele entrega aquela mensagem aos intelectuais e os homens de pensamento para ser lida, né, na Praça São Pedro pelo Jacques Maritain, né? Acho que foi uma maneira de ele homenagear o papel que Maritain teve no sentido de introduzir no pensamento católico essa questão democrática, reler esse campo importante na política. Pode passar para frente, vamos lá para o João 23. Então, em João 23 a gente tem uma mudança de padrão importante. Toda a doutrina social da igreja anterior, como ela pretendia falar para todas as pessoas, ela insistia no que se chamava o direito natural. Então, por ser natural, ele dizia respeito a todas as pessoas humanas, né? Então, a plataforma de diálogo era em cima do direito natural. E praticamente não se invocava em nenhum momento o que é a base da vida da igreja, né? Que é a mensagem do Evangelho, é a mensagem dos profetas. Então isso era colocado de lado porque a doutrina social dialogava em cima de uma plataforma que era a plataforma da lei natural. João 23 rompe com esse padrão na Mater et Magistra. Ele introduz de novo aquela inspiração que vem da Sagrada Escritura, que não está presente de maneira explícita nesses documentos, eu penso sobretudo na Rerum Novarum e na 40º ano. E também a questão não é mais só a questão operária. Para a maioria, né, da população ainda em 1960, eram pessoas que viviam da terra, viviam do campo. E as questões, né, a reforma agrária italiana, logo depois da guerra, foi um momento importante e criou vamos dizer assim, um campesinato com terra, e que foi muito importante na democratização da terra e da política na Itália. E João 23, que vinha de uma família de camponeses, não de uma família aristocrática como Pio XII, ele era muito sensível, e ele entra de cheio, pela primeira vez na doutrina social da igreja, a questão do campo e dos que trabalham no campo passou a ser central. Isso criou um impacto muito grande. Eu penso aqui no Brasil, é a primeira vez que um documento da igreja é publicado por editoras não laicas, né? São 2 volumes que a José Olímpia, editora, publicou de comentário a Mater et Magistra, e isso já estava pronto e saiu a Pascha in Terris. Eles fizeram um 2º volume, porque virou uma discussão no país inteirinho, porque aqui no Brasil se debatia naquele momento também a reforma agrária, né? Estava ainda naqueles 5 pontos das reformas do João Goulart, e a igreja apoiou a reforma agrária. No Rio Grande do Sul, o Brizola mandou imprimir 50.000 exemplares da Mater et Magistra para distribuir no Estado.
e criou um racha interno dentro da igreja muito forte, né? A TFP publicou Reforma Agrária, Questão de Consciência, né? O Dom Sigor, o Campos, outras pessoas laicas, e teve uma resposta bastante dura de Dom Fernando Gomes, abriu uma discussão pública e criou uma dificuldade interna. Numa questão social, não tinha havido um racha interno na Igreja do Brasil, como foi o provocado pela Mater et Magistra, na questão da terra, na questão do... Né, ela usa o termo da socialização, e muitos entenderam então que era socialismo. Então ela se tornou muito polêmica e saiu vamos dizer assim, do muro das sacristias para se tornar um debate público na sociedade, né? Eu acho que tem uma importância muito grande, e eram 70 anos da Rerum Novarum, e introduz um padrão diferente da discussão da questão social. E mais ainda a Pacem Terris. Acho que a Pacem Terris rompe com outros padrões. Por primeira vez, é uma encíclica que vai se apoiar na questão dos sinais dos tempos. Quais são os sinais dos tempos que provocam a reflexão da Igreja? É claro que foi em cima da crise dos mísseis de outubro de 62, onde o mundo ficou na beira de uma guerra nuclear, como nesse momento, se isso se agrava, a gente pode colocar em jogo, né, armamento nuclear. E João 23 toma a iniciativa de escrever pessoalmente ao Kennedy, e escreveu também uma carta ao Nikita Khrushchev, que foi entregue em mãos, né, por um emissário, e dizendo para os dois que eles não tinham o direito de colocar a humanidade, né, na beira do abismo nuclear, que eles tinham a obrigação de se entender, de abrir um espaço de diálogo, e foi por essa ocasião que se criou o telefone vermelho, para que não houvesse um acidente, uma incompreensão de lado e do outro, e que pudesse, né, provocar uma guerra nuclear. E o que tem de novo na Pacem Terris? É a primeira vez que um documento da Igreja não é mais dirigido aos patriarcas, aos arcebispos, aos bispos e aos fiéis católicos, né? Pela primeira vez, João 23 escreve a Pacem Terris para todos os homens de boa vontade. Ele rompe o cerco, eu diria assim, de uma palavra da Igreja voltada apenas para a cozinha interna da Igreja, daqueles que fazem parte da Igreja. Ele aqui assume uma responsabilidade, em primeiro lugar, pela humanidade. E ele diz que ele está se dirigindo a todas as pessoas de boa vontade. É o mesmo endereço que tem a Gaudium et Spes no Concílio Vaticano II. Ela cria um padrão de que essa mensagem da Igreja no campo social não pode ser uma mensagem circunscrita ao rebanho católico. Ela diz respeito à humanidade, né? E quando Paulo VI, eu não coloquei esse discurso dele, ele vai à ONU em 1965, em outubro, durante a última sessão do Vaticano II, convidado para falar na Assembleia Geral das Nações Unidas, e ele disse que vinha em nome de uma igreja que era perita em humanidade. Ele não fala, não era perita no campo religioso, não, perita em humanidade, e que ela tinha uma palavra a dizer, né, sobre essas questões da fome no mundo, da doença e, sobretudo, da paz, né? Então, João 23 inaugura um método novo
de pensar a doutrina, examinando o que está acontecendo no horizonte. Ele fala de 5 grandes sinais dos tempos, naquele momento, e uma carta dirigida aos homens de boa vontade e mulheres de boa vontade, né? Bom, com Paulo VI, no período de Paulo VI, a gente vai ter uma grande discussão do sentido e do lugar da doutrina social da Igreja. Logo que começou o concílio, se sentiu que havia lacunas importantes, né? Uma igreja que se propunha ao diálogo, então ela tinha um diálogo proposto para os cristãos, né? E eu me lembro de uma intervenção de um bispo do Irã, que está sendo bombardeado hoje, né? Ele diz, bom, aqui no Irã, e já estava na questão não só do diálogo entre os cristãos, mas de dizer que tinha que fazer um diálogo com os judeus. E esse bispo do Irã falou, olha, aqui no Irã quase não tem judeu, mas tem muito muçulmano. Mesmo a reflexão de um grupo, de um bispo do Japão, dizendo, olha, aqui também não tem muito judeu, mas está cheio de budista, de shintoísta. Então, colocando a questão que tinha que ter um diálogo com as outras religiões. E Paulo VI criou o secretariado, né, para o diálogo interreligioso, né? Hoje tem outros nomes, né? Mas depois disso, outras pessoas se apresentaram dizendo, para essas coisas que a igreja está tratando no concílio, nós também nos interessamos e queremos fazer um diálogo. Vinha, sobretudo, de setores do marxismo. E aí Paulo VI criou também o diálogo, para o diálogo dos não cristãos, aqueles que não tinham ou não religiosos, né? E convidou o arcebispo de Viena, o cardeal König, que tinha um instituto de diálogo com o marxismo em Viena, para que ele dirigisse esse novo secretariado. E ele disse que aceitaria com uma condição, que o secretariado não ficasse em Roma, mas ficasse em Viena. Foi a única vez que um dicastério da Cúria Romana se instalou fora de Roma, né? Porque ele dizia, aí na Itália, em Roma, com as tensões que existem com o Partido Comunista, com a política italiana e tudo, não dá para manter esse diálogo. E esse secretariado foi para lá. Mas aí tinha um outro clamor. Dom Helder foi um dos porta-vozes disso, que a igreja tinha que voltar a olhar para 2/3 da humanidade que padecia fome, as doenças, guerras, colonialismo, e que tinha que ter um secretariado para isso. Não teve condições políticas para fazer isso naquele momento, mas Paulo VI prometeu que criaria um organismo, e ele criou em 1966 a Comissão Justiça e Paz, tratasse da justiça, da paz, e hoje, com a reorganização que o Francisco fez, ele pôs justiça, paz e cuidado com a criação. Quer dizer, hoje todos os organismos de direitos humanos, o Cor Uno, tudo, ele extinguiu quatro dicastérios romanos e pôs tudo junto num agora sobre desenvolvimento, e é justiça, paz e o cuidado com a criação. Acrescentou a questão ecológica no horizonte da doutrina social. E aí no concílio também se discutiu. Nós estamos falando de liturgia, da igreja e tudo, mas o mundo está pedindo uma palavra da igreja sobre outras questões. E daí nasceu o esquema 17, que virou o esquema 13,
e, no fim, a Gaudia et Spes. Eu paro um momentinho aqui, porque a Gaudia é uma mudança substantiva, eu diria, em todo o debate sobre doutrina social da Igreja. Em que sentido? Esse documento, nas últimas redações, teve uma oposição muito forte, inclusive das melhores cabeças do concílio, no campo teológico, né? Teve a oposição do Rahner, do Congar, do Ratzinger, que dizia assim: isso não é matéria conciliar. Isso pode ser para depois do concílio mais um documento sobre doutrina social da Igreja, mas não é matéria de um concílio. E outros diziam: se um concílio não trata das questões que afligem a humanidade, que sentido tem? Então, aí virou um documento conciliar. Mas aí tinha uma crítica interna. Esse texto não tem profundidade teológica. Então, obrigou, na última revisão da Gaudia et Spes, que ela fosse dividida em duas partes. Uma que tratasse dos fundamentos bíblicos, teológicos, do que nós chamamos doutrina social da Igreja. Então, teve que se debruçar qual o estatuto, né, teológico, pastoral, disso que nós chamamos de doutrina social da Igreja. Eu vou ler a nota número 1, né, da Gaudia et Spes, que explica um pouco essa tensão. Porque uns diziam assim: não tem profundidade teológica e ainda ela trata de questões que são muito transitórias, né? Eu tratar da demografia e da família, e o cenário muda; eu tratar da economia, o cenário muda mais ainda; eu tratar da política, também é uma questão volátil; eu tratar da situação internacional, que são aqueles pontos, né, que a Gaudia et Spes vai se desdobrando no segundo momento. Então, de um lado era transitório, o concílio devia tratar de coisas mais perenes; de outro lado, porque não tinha fundamentação teológica. E a última coisa, que nota se daria para esse documento? Era um documento menor, um decreto, uma declaração, e uma corrente importante do episcopado, sobretudo do Terceiro Mundo, dizia que tinha que ser uma constituição, que é o documento no mais alto nível no concílio. A gente tinha uma constituição da liturgia, uma constituição dogmática da Igreja, uma constituição dogmática sobre a palavra de Deus, e pediam para esse documento, que achavam que nem podia ser conciliar, que ele fosse alçado a categoria de Constituição. Claro que não podia ser dogmática. E se forjou um tema que era a alma do concílio, Constituição Pastoral Gaudia et Spes. Então nós temos um documento que é do mais alto nível, a Constituição, mas de um caráter novo e particular que não existia em nenhum dos 20 concílios anteriores, que é tratar uma Constituição cuja alma era o caráter pastoral. Então, a Gaudia et Spes inaugurou uma categoria nova, introduziu na discussão do que chamamos de doutrina social uma fundamentação teológica mais sólida, e disse que tudo isso faz parte do
da vocação pastoral da Igreja no seu mais alto nível e na sua mais alta compreensão. Então, hoje, os que se opõem, né, que haja documentos da Igreja e tudo, realmente tinha que voltar lá para o concílio e assimilar muito bem esse debate que houve naquele momento. Eu peço licença para ler o proêmio da Constituição e a notinha explicativa do caráter da Constituição Gaudium et Spes. Um momentinho. Então, o proêmio, ele entra no mesmo horizonte da Pacem in Terris, né? Porque ele diz as alegrias, as esperanças, as tristezas e angústias dos homens de hoje, e aí introduziu uma pequena explicitação que foi votada, né? Para dizer, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem. Então, é as tristezas e angústias da humanidade toda, mas sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Não se encontra nada verdadeiramente humano que não lhes ressoe no coração. Então, a doutrina não é para quem está dentro da igreja apenas. Ela se dirige a todos os homens e mulheres, né? A gente hoje desdobraria os homens e mulheres, né? Mas sobretudo dos pobres e dos que sofrem. Então esse é o horizonte desse documento conciliar, que como outros, né, não se referiam apenas à igreja, e por isso eles eram declarações, por exemplo, sobre a liberdade religiosa, declarações sobre as outras religiões, mas aqui ele faz disso algo que é de dentro do concílio, mas dirigido para também aos que estão de fora, que não dizem respeito, e no nível de uma constituição, né, pastoral. Então, a notinha diz assim: a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje consta de duas partes, mas é um todo. Ela é chamada pastoral porque é baseada em princípios doutrinários, tem a intenção de exprimir as relações da Igreja com o mundo e os homens de hoje. Por isso, nem na primeira parte está ausente a intenção pastoral, mas nem na segunda falta a intenção doutrinária. Porque muita gente diz, não, a doutrina só está naquela primeira parte da reflexão, né, sobre a vocação humana, sobre os pontos doutrinários que estão na primeira parte da Gaudium et Spes. Então ele diz, não, nessa primeira parte a intenção pastoral está presente, ela é doutrinal, mas é pastoral, e na segunda, que é das coisas concretas, não falta a dimensão doutrinal, né? Então, e na segunda parte, considera mais atentamente alguns aspectos da vida de hoje, da sociedade, e de modo especial as questões e os problemas que atualmente parecem ser os mais urgentes. Então, eu disse, há uma mudança de padrão. E eu vou terminando para a gente poder conversar um pouco, né? O que pode passar para frente? Então, aqui também tem uma alteração importante, a Populorum Progressio. Porque ela sai, que a doutrina dizia questão operária, que era uma questão no fim do século XIX, primeira metade do século XX, sobretudo da Europa, Estados Unidos, Canadá, para tratar das questões daqueles que estão fora dos países da abundância e que são a maioria da humanidade. Então, Populorum Progressio desloca o eixo para os povos do terceiro mundo e vai tratar das relações entre
o desenvolvimento, que devia ser de todos da pessoa inteira, integral, e também de todos os povos, né? O desenvolvimento do novo nome da paz, e foi a encíclica que foi muito pedida por Dom Helder Câmara e outros grupos, e que é reitor da universidade principal para o mundo, universidade pública do Egito, mas que tem uma seção teológica, e é onde se formam praticamente os sheiks que vêm da obediência sunita para todo mundo. Os sheiks que tem aqui em São Paulo, nas mesquitas de São Paulo, eles são formados lá no Egito. E foi com esse sheik, em cima de um documento comum de um muçulmano e de um papa, que se constrói a encíclica Fratelli Tutti. Eu acho que isso é uma novidade. Não é falar sobre os muçulmanos, ou o que a igreja pensa de uma outra religião, mas o que nós podemos construir juntos para assegurar a paz, para assegurar a atenção, para combater a fome, as enfermidades e criar um espírito de fraternidade. E ele se inspira de novo em São Francisco, que no momento que o Papa convocou a cristandade para fazer a guerra, as cruzadas, Francisco tomou um barquinho e foi no Egito falar com o sultão do Egito de paz. Por isso os franciscanos estão lá na Palestina há mais de 700 anos e se mudaram todos os regimes e todos eles nunca foram expulsos, porque Francisco selou uma forma diferente de se dirigir a quem pensava diferente, quem era de outra religião, quem era inimigo político, para dizer que tem que prevalecer a mensagem profunda do Evangelho, é uma mensagem de paz, de compreensão e de colaboração. Eu queria dizer que a gente tem uma rica doutrina social na Igreja da América Latina, com Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, e que também muda, inclusive, em relação a Gaudium et Spes, né? O documento de justiça e de paz em Medellín muda o método, porque parte sempre do ver, julgar e agir, que, de certo modo, está presente na Gaudium et Spes, mas muda, sobretudo, o diálogo com o mundo, se perguntando que mundo. Não é o mundo assim, é sobretudo o mundo dos pobres, dos esquecidos, dos oprimidos. Então tem um deslocamento do eixo, do lugar da onde a igreja vai construir a sua doutrina social. E o mesmo, eu diria, para a Igreja do Brasil, né? Com documentos tão importantes que não puderam ser de toda a CNBB no momento que ela estava muito dividida. Ouvi os clamores do meu povo, em 73, e Juca Pirama, o índio, aquele que deve morrer, feito pelos missionários em cima da questão indígena, o documento do Centro-Oeste, que tratava do modelo econômico do país naquele momento. A gente precisou esperar 1977, né, depois da Assembleia de 67, que disse que a igreja ia fazer um pronunciamento sobre a situação do Brasil. Não foi mais possível, mas em 77 ela fez aquele esplêndido documento, Exigências Cristãs de uma Ordem Política. Vai fazer em 1980 o documento sobre a terra, no ano seguinte sobre o solo urbano, depois sobre exigências para uma Constituição. Então, todo esse magistério não se reduz ao magistério pontifício. Eu acho que é um protagonismo das igrejas, que a gente poderia dizer da periferia, de repensar o papel, a missão e a responsabilidade das igrejas no campo social. Muito obrigado. Agradeço imensamente, Padre Beoso, a sua brilhante apresentação, que sintetiza quase 130
130, 140 anos de doutrina social da Igreja, ainda fazendo referências a documentos anteriores importantes, especialmente para a América Latina, naquilo que toca a questão dos indígenas e aos povos africanos também. Eu colocaria a palavra aberta, certamente vários de nossos acadêmicos gostariam de fazer perguntas, considerações. A palavra, portanto, está aberta. Quem gostaria de ser o primeiro? Antônio Braga, professor. Boa tarde, Padre Beoso. Peço inicialmente sua bênção, dizer que eu sou um jovem médico e suas palavras foram importantes, né? Eu sou filho da diocese de Volta Redonda, portanto, filho pastoral de Dom Valdir, e tenho muito orgulho das minhas origens cristãs. Pergunto ao senhor, né, o senhor mencionou ali do flerte que nossa igreja teve ao longo da sua história com ditaduras, né? Chegou a fazer uma menção do arcebispo de Porto Alegre, imagino que tenha sido Dom João Batista Becker, fazendo aí a sua interpretação do nazifascismo da Alemanha, e o senhor concentra bem, acho que como convia a palestra, aos passos que a nossa igreja deu até os dias de hoje, né? Mas a minha pergunta, talvez a mais provocativa, né, é daqui em diante, né? Como é que o senhor imagina a nossa igreja hoje? Eu acho que tem dois cenários, né? Um cenário Papa Leão XIV, e outro cenário Brasil, né? Como é que o senhor imagina hoje nossas igrejas aí também flertando com, mais uma vez, né? Com regimes pouco democráticos e como é que o senhor imagina isso? Muito obrigado, rogo mais uma vez sua bênção. Antônio, você colocou questões muito candentes, né? Eu vou responder, mas talvez é melhor ouvir mais umas duas, três questões e aí eu trato em conjunto. Obrigado. Hein? Muito bem, a palavra continua aberta. Aníbal, Sérgio querendo falar. Por favor, Sérgio. Muito obrigado. Olha, é sempre um prazer enorme ouvir o Padre Peoso, porque eu tenho esse privilégio de participar com ele do Centro Alceu de Amoroso Lima. Então, essas exposições brilhantes, de vez em quando eu tenho recolher alguma pérola ali ao lado do professor Leonardo Iori. Mas a minha indagação, e eu sei que o senhor não é nenhuma entidade tipo Mãe de Iná para dizer o futuro em 3 dias e trazer o amor de alguém de volta. Mas eu pergunto, diante de toda essa situação mundial, a mudança do titular do Vaticano, quais são os grandes riscos que a Igreja vai se defrontar nos próximos anos? Agradeço, Sérgio, a sua pergunta e, como o Padre Beoso nos havia indicado, aguardo mais uma terceira para que depois ele passe a respondê-los. Eu tenho uma pergunta. Por favor, Maria Cecília. Teremos 4 perguntas, então. Cecília e Paulo. Por favor, Cecília. Hoje o Papa Leão XIV se pronunciou. Eu gostaria de saber o que o senhor acha, o que o senhor achou. Se pronunciou a respeito do conflito do Irã.
E aí eu acho que isso pode ligar às perguntas anteriores. Paulo, por favor. Pois não, Padre Aníbal. Tá me ouvindo? Perfeitamente. A minha indagação volta um pouco, Padre Bioso. Primeiro, parabenizar pela sua brilhante exposição e pela seu testemunho de vida e de amor aos pobres, conhecido pelo Brasil inteiro. Eu realmente me lembro ainda quando, na década de 80, participava da pastoral universitária e podia absorver tantos ensinamentos nos seus livros, nas suas palestras. Bem, o meu tema é um pouco mais teórico e, claro, eu vejo a doutrina social da Igreja e os direitos humanos numa correlação muito próxima, à luz do que Bento XVI coloca, do justnaturalismo cristão, da reta razão, da ideia, digamos assim, que os direitos são anteriores ao Estado, que a lei natural é uma expressão da razão divina, que a dignidade humana é fundamento de qualquer ordenamento jurídico. Muito bem, estamos, claro, compreendendo bem isso. O problema, me parece, que se coloca para as sociedades organizadas de uma maneira geral é como compatibilizar essas exigências cristãs do direito natural com o desenvolvimento econômico. E, digamos assim, é claro que a garantia dos direitos sociais é muito importante para a proteção dos trabalhadores. E, no entanto, a experiência histórica tem demonstrado um pouco que a geração de riqueza depende um pouco de desregulamentação na atividade econômica em alguns setores. Eu lembro, por exemplo, a privatização da Telebrás, que trouxe em um ano mais de 100 bilhões de dólares para o país, captando uma poupança privada e colocando essa poupança privada, de alguma maneira, em benefício público. Então, a impressão que eu tenho, no entanto, é que, evidentemente, logo depois disso houve um problema muito grande, que foi o problema da falta de fiscalização adequada, investimentos não foram feitos, e a geração de riqueza e, portanto, de prosperidade, de bem-estar social para a população foi ficando mais reduzida. Então, a impressão que a gente tem é que a compatibilização desses dois temas, dos direitos humanos, da garantia social desses direitos e da geração de riqueza e do desenvolvimento econômico que pode prover isso tudo, depende muito menos de normas, depende muito menos, digamos assim, de estruturas jurídicas e muito, muito mesmo do coração dos homens. E eu não sei como a Igreja, digamos assim, nesse milênio, pretende se colocar nesse ponto. Como é que o senhor vê isso? Muito obrigado e, mais uma vez, agradeço e peço a sua bênção. Muito bem, Padre Bioso. Talvez o senhor pudesse começar a endereçar essas perguntas, essas colocações feitas. Todas questões bem pertinentes e difíceis, mas vamos o que é possível dizer de cada uma, né? O Antônio, muito feliz de ter alguém que vem lá do Dom Valdir e que foi uma grande amizade também, né, gente? Durante muitos anos nos encontrávamos cada ano no Encontro Latino-Americano de Estudos, um curso de bispos, né? E Dom Valdir puxava a fila sempre, com muita coragem. Então, o que você colocou foi e daqui para frente, né? E esse flerte, vamos falar de modo geral, com duas figuras, né? Com o autoritarismo e com, eu acho, não vou dizer tradição, porque a tradição, a gente se alimenta da grande tradição, né? Mas um tradicionalismo. A gente tem isso. Talvez
diante da velocidade das transformações, as pessoas procuram um abrigo de dizer aqui é uma coisa sólida e inamovível. Não, e apelam, eu penso na liturgia, dizendo vamos ficar com a tradição. Só que é uma tradição rasa, né? Aí é uma tradição do século XVI, e por que não a grande tradição dos 15 séculos anteriores? Né? Quando João 23 dizia que a igreja tem que se olhar no espelho do Evangelho e no espelho da grande tradição, ele estava dizendo voltar em raízes mais profundas, né? Mas eu acho que isso é um movimento que extrapola a igreja. A gente está encontrando no campo político, no campo econômico, de evoluir para formas que rejeitam talvez aquilo que tem de agressivo, de injusto em certas transformações econômicas e sociais. Agora, como tratar essas pessoas e poder dialogar é necessário. Agora, hoje elas foram invadidas por uma espécie de... O que eu vou dizer? Eu não quero usar uma palavra dura e pesada, mas se criou uma realidade paralela que as pessoas passaram a viver e afirmar coisas que não têm fundamento, que não tem argumento. Então fica difícil porque a pessoa ela se fecha, né? E talvez nós nos fechamos também para um diálogo e não conseguimos achar o caminho desse diálogo necessário. Mas é muito ruim que volte formas, pedir de volta uma ditadura militar, acho que nem sabe o que é isso. Né? Quem passou e sofreu, né, sabe o que é. Né? E, então eu penso que é isso, tem uma evolução, inclusive interna dentro da igreja, para formas pré-conciliares e às vezes pré-tridentinas. A gente que olha com um olhar de historiador, a gente se assusta às vezes do discurso e da argumentação que se faz, né? O Sérgio... Quando pergunta da situação mundial, nós estamos numa situação que está assim, a gente está flertando com o abismo, né? Está flertando com um passo em falso e a gente está dando vários passos em falso. Estamos criando uma dupla, né? Quando Israel diz, e os Estados Unidos, a inspeção da agência nuclear, né? Da agência em Viena, e Israel nunca aceitou uma inspeção. E deve ter aí umas 300 bombas atômicas, é a única potência atômica que nega o óbvio, né? Eu li o diário da crise da Guerra dos 6 Dias, com a transcrição das reuniões do Gabinete de Guerra de Israel. Então, Moshe Dayan, no Yom Kippur, o Moshe Dayan dizendo que a única jeito de parar a surpresa que Yom Kippur tinha criado com o Egito, a Síria, uma invasão por vários lados, que era usar o armamento atômico de Israel. E foi a Golda Meir que disse, isso está fora de discussão. Então, aí eles continuam, que diz que esse tema não pode. Não, Israel tem armamento atômico e exige que os outros não possam ter, e os Estados Unidos também exigem, com a Coreia do Norte. Quer dizer, é um duplo padrão que quebra a liquidação da ONU como a instância que seria o lugar de todos se encontrarem e a paralisia do Conselho de Segurança, que todas as resoluções agora nessa crise tão desumana de Gaza, os Estados Unidos veta, né? 14-1. 14-1, o Brasil tinha proposto no início
da guerra, o Brasil presidia naquele momento, o Brasil estava representado no Conselho de Segurança e, de novo, foi 14-1, né, de bloquear qualquer tipo. Então, esse duplo padrão destrói qualquer caminho para fazer de chegar a um tratado. Não dá para ser cada vez o Trump agora vai dizer para a Rússia o que ela tem que fazer, dizer para Israel ou para o Irã, não funciona. A gente tem instâncias internacionais que foram torpedeadas completamente. Então, eu acho que o risco aumentou enormemente. E talvez é a razão, como aconteceu em 62, com a crise dos mísseis, que tenha sido a voz do Papa, um pouco de fora de tudo, para chamar a razão as pessoas e dizer, vocês têm que conversar. Cecília, hoje eu estava preparando essa nossa conversa, eu não li nada da intervenção do Papa. Se você puder explicitar o que ele falou para todos nós, eu agradeço, porque eu não tenho condições de dizer o que foi. Eu sei que a primeira palavra dele como Papa foi retomar aquela saudação de Jesus entrando no cenáculo, né? A paz esteja com vocês. Ele faz da paz um norte extremamente importante e necessário do seu pontificado, mas eu não sei qual foi o pronunciamento dele nessa manhã. Se você puder dizer, eu agradeço. Eu assisti muito rápido. Ele faz um apelo ao Irã e à paz, né? Irã com Israel. E eu acho que, nesse sentido, o senhor poderia tentar fazer uma relação com o que veio atrás, né, na história. Olha, a Santa Sé se empenhou muito nos conflitos e o Papa Francisco conseguiu desbloquear algumas relações complicadas e impasses, por exemplo, com a Rússia, no caso da Igreja Ortodoxa Russa. Desde a perestroika, ela criou uma barreira com a Igreja Católica, porque na Ucrânia centenas, eu diria milhares de pequenas aldeias que eram da Igreja Católica Oriental unida com Roma, bizantina, unida com Roma desde 1597. Então, lá em Lvov, o arcebispo Slip teve em campos de concentração na Rússia e João XXIII conseguiu com Khrushchev que ele fosse libertado. Essas igrejas, Stalin, com tudo, porteira fechada, passou para a Igreja Ortodoxa Russa e mandou para os campos de concentração esse clero católico das igrejas, porque na Segunda Guerra Mundial, como havia todo um movimento nacionalista que queria se separar da Rússia, né, da União Soviética, eles acabaram se aliando aos nazistas. Então, houve uma fúria da parte de Stalin que fez com que passasse todas essas igrejas para outra igreja. Então, quando teve a perestroika, o povo dessas aldeias tomou de volta as suas igrejas. E aí, né, o patriarca de Moscou acusava o Vaticano de ter incentivado essa retomada dessas igrejas. Ficou uma situação ruim. Bento XVI tentou marcou 2 vezes um encontro com o patriarca de Moscou no mosteiro, uma vez na Hungria, outra segunda eu não me lembro, e acabou não acontecendo, mas o Papa Francisco conseguiu
que o Cirilo e ele se encontrassem em Cuba, numa viagem que o patriarca estava fazendo aos Estados Unidos e ele fazendo ao México. Os dois se encontraram em Cuba, fizeram uma declaração comum e reataram uma possibilidade. Mas logo que houve a invasão da Ucrânia, Francisco chamou várias vezes, conversou com o patriarca, mas ele estava apoiando Putin. Tem outras questões. A Igreja Ortodoxa de Kiev se declarou autocéfala, se separando de Moscou. E é o berço da ortodoxia russa, é Kiev. Então tem outras questões. Também com a China. Desde João 23, ele tentou trazer os bispos chineses para o concílio, não foi possível. Ele tentou via Ahau, com o Nasser, que tinha relações com a China, tentou uma mediação, não deu certo. Quando De Gaulle reconheceu a China, ele despachou o Antoine Wenger, que era o redator-chefe da Lacroix, de trem, 7 dias até Pequim, ficou na embaixada da França, levou uma carta pessoal do Papa para o Mao Tse Tung, mas também não deu certo. Paulo VI tentou, mas agora, com o Parolin, houve um acordo entre a Santa Sé e a China em 2018 e que foi renovado o ano passado, com os Estados Unidos enviando o vice-presidente a Roma para de jeito nenhum a Santa Sé renovasse com a China, porque a China era isso e aquilo, mas o acordo foi renovado. Também com o Vietnã tem um acordo. Estou dizendo assim que, de maneira silenciosa, a Santa Sé tem trabalhado para que haja canais de diálogo entre os que não estão mais dialogando, né? E certamente o Papa Leão vai fazer disso um ponto central, no momento de tantas guerras e conflitos, um ponto central da sua missão. Sérgio, você eu coloquei os links aqui. O segundo link eu acho que confere melhor, mas eu vi o vídeo mesmo, muito rápido. Sei. Tá? Então, quem quiser abrir... Obrigado, tipo, o link, né? Eu vou procurar aqui o vídeo também para colocar. Tá bom, então. Obrigado, hein? Sérgio, os riscos da situação mundial, quando o Papa Francisco suprimiu aqueles 4 dicastérios, juntou tudo no dicastério do desenvolvimento, ele pôs, em primeiro lugar, a questão da justiça. Quer dizer, o abismo das desigualdades se aprofundou de maneira dramática no mundo inteiro, né? A fome voltou com essas guerras, a Ucrânia era a grande vendedora de trigo para o Egito, para muitos países da África, e de repente não pôde fazer mais essa exportação, os preços dos alimentos dispararam, então a fome que vinha assim muito devagar demais, mas se reduzindo, ela voltou a aumentar nos países, sobretudo da África e da Ásia, né? Então ele põe a justiça, as questões ligadas à paz e ao desastre ambiental. Ele põe que esses são os 3 pontos que estão em risco da sobrevivência da humanidade. Esse aumento das desigualdades e injustiças, né? Essa questão da paz e a questão ambiental. Depois ele faz uma listinha ainda nesse decreto, falando das migrações, da situação das mulheres, da situação... eu teria que pegar... Eu tenho um slide aí, mas aquele slide está tão feio que eu não vou voltar, mas lá tem uma listinha, depois desses 3 grandes, eu diria, continentes de questões, ele faz uma lista, sobretudo da questão migratória, né?
foi o Paulo, né, que fez essa questão. Paulo, quando se fala dos pilares da doutrina social da Igreja, o pilar principal é a pessoa humana e todos os seus direitos, né, que ela não está subordinada ao Estado, que ela tem um estatuto prévio a qualquer outra coisa, que não pode ser violado, e é o que mais se viola hoje em dia, são esses direitos humanos. Depois fala da destinação universal dos bens. Quando você priva as grandes maiorias do necessário à vida, você não tem saída. São 6 princípios que são colocados como pilares da doutrina social da Igreja. Não, 6, assim, fundamentos. Mas tem princípios. E o primeiro é o da liberdade. Nós temos que preservar a liberdade e não cercear nenhuma das liberdades que não sejam em função do bem comum. O bem comum é o outro pilar. Então, quando se fala das liberdades, eu chamaria atenção para 2 coisas, né? Os ingleses têm 2 formas de falar da liberdade, né? Eles falam da freedom of, né? A liberdade de. Então, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Então, todas as nossas liberdades clássicas, né? Agora, as pessoas têm liberdade de ir lá no açougue e comprar. Mas se ela está desempregada e não tem dinheiro, essa liberdade não significa nada. Então, tem o outro conceito, seria freedom from. Eu liberto da doença, da fome, do desemprego. Então, eu acho que toda a grande corrente liberal que Paulo VI dizia, a Revolução Francesa nos chamou a atenção para princípios fundamentais da liberdade, igualdade, fraternidade, vão insistir que você tem que assegurar aquilo que é necessário para que a pessoa possa ser pessoa. Que ela coma, que ela tenha moradia, que o Papa Francisco dizia terra, os 3 T, né? Terra, teto e trabalho. São bens básicos. Então, quando se fala, assim, de apostar na liberdade, é certo, sem liberdade as pessoas não fazem nada com gosto, nem com prazer, nem com imaginação, nem com poesia, nem com, né, com tesão. A liberdade é um bem preciosíssimo. Agora, essas liberdades não podem ser monopolizadas por grupos que tomam tudo para si. Então, é impensável o que acontece. As big techs que foram na posse do Trump, né? Começar pelo Elon Musk, o Zuckerberg, todas essas pessoas sozinhas, né? Têm uma fortuna que é maior do que tudo que é disponível para os 50% mais pobres do mundo. Então, elas concentram não só riqueza, poder e uma ditadura elas impõem. Né? Eles não querem saber de governos, não querem saber de nada. Então, como que nós lidamos com essa concentração? Você tem razão que o Estado é um péssimo, eu diria assim, gestor, né? E, na medida do possível, não devia estar se metendo mais em setores estratégicos que possam assegurar o necessário, né? Uma água, um bem que deve ser um bem universal e tudo. Você privatiza e imediatamente os pobres não têm acesso à água, né? Então tem que ter uma regulação de que esses bens
né? Na Bolívia teve uma grande revolta em Cochabamba porque privatizaram a água e metade da cidade não tinha mais água, porque a tarifa não conseguiam pagar. Então, como que nós asseguramos o bem comum, assegurando o máximo de liberdade das pessoas, mas evitando monopólios e concentração exagerada de poder, de riqueza na mão de muitos poucos, o que se junta no lugar falta na mesa da maioria. Então, eu não tenho solução para isso, mas temos que falar das duas liberdades, assegurar aquelas liberdades do terra, teto e trabalho, para que a pessoa tenha uma plataforma para poder respirar, e a liberdade de iniciativa, que é fundamental. Eu coloquei o vídeo do Papa agora, se vocês... Muito obrigado. Tá? Muito bem. Nós estamos já a ponto de chegarmos às 4 horas da tarde, e a não ser que haja alguma pergunta muito curta, muito específica, eu gostaria de encaminhar o encerramento desse simpósio. O senhor teria alguma mensagem final, Padre Beoso? Eu diria que pessoas qualificadas como as que estão aqui podiam se debruçar, né, sobre alguns momentos, né, dessa doutrina social, como a Fratelli Tutti, a Laudato Si, do Vaticano II, a Pascha Terris, que são inspiradores e ajudam a gente a clarear. E também o compêndio, né, da doutrina. Eu vou colocar também lá naquele documento que eu mandei, eu vou colocar o acesso digital a ele. Ele é livre e que a gente possa, né, devagarinho, nas horas de vagas, eu acho que ajuda a dar uma síntese e a ter presente aqueles pilares importantes da doutrina social da Igreja. Muito obrigado, Padre Beoso. Espero que a gente possa ter ocasião em outro momento de voltarmos a tratar de temas talvez mais específicos destas, eu diria, dos grandes descaminhos do mundo contemporâneo dos nossos dias, não é? Quer dizer, e a gente juntar forças em favor de Gaza, fim dessa guerra, fim da ou guerra. seja, a gente está vivendo aí o preâmbulo de temos pelo menos duas, tirando as guerras regionais, não é? Do terceiro mundo, que a gente olha pouco, pelo menos temos duas grandes guerras que com participação de inúmeras nações. Portanto, a questão da paz é a compreensão de como é que cada um de nós na vida, na nossa sociedade, os nossos grupos, na nossa sociedade participa de tudo isso. A compreensão disso é muito importante. Possivelmente Posso dizer uma última palavrinha? Por favor, que mostra um pouquinho esse panorama, né? No dia da votação final da Gaudium et Spes, dia 7 de dezembro, um dia antes de terminar o concílio, o cardeal Spellman e um grupo bastante significativo de bispos norte-americanos estavam na entrada da Basílica de São Pedro entregando um manifesto, o que não era permitido no concílio, mas entregando para cada um, pedindo que nesse voto final rejeitassem toda a Gaudium et Spes, toda. E a razão principal, né, Spellman era o capelão militar das forças norte-americanas que estavam em guerra no Vietnã, por causa que a Gaudium et Spes assume não com a mesma força o que João 23 diz na Pascha Terris, que diante das armas químicas, biológicas e nucleares, nenhuma guerra é justa, nenhuma, porque tinha toda a doutrina
tradicional de dizer que em certas circunstâncias, para se defender e não sei o quê, que a guerra podia ser admitida. E João 23 põe um ponto final nisso, dizendo que com os meios que destroem tudo, a população civil, não é guerra, é genocídio, a destruição total, ele diz, diante dessas armas químicas, biológicas, e nenhuma guerra é justa. E a dificuldade, né? Também bispos franceses que diziam é legítimo que a França tenha a sua force de frappe, né? Que tenha a sua armamento nuclear. Então, a dificuldade de a gente sair de um pensamento que não é do Evangelho e que põe em risco a sobrevivência da humanidade, e é desumano, é genocídio. Então, que a gente pudesse ter isso no coração de uma maneira muito firme e militante. Muito obrigado, Padre Bioso. Eu acho que o senhor encerra com essa grande mensagem, que é a mensagem da paz, não é? Se não formos capazes de tomar a paz como o grande fruto da justiça, o grande fruto, não é, do amor, é muito difícil construir o reino de Deus aqui e agora, na minha visão de padre de roça. Então, eu peço que Deus nos abençoe a todos e que na próxima semana possamos estar de novo aqui reunidos no simpósio da Academia Fides et Ratio, através da Web TV Redentor e das plataformas digitais da Rádio Catedral. Um bom final de semana a todos, um grande abraço, até sábado. Aqueles que estão na sala Zoom, eu peço que permaneçam após o encerramento da transmissão. Roberto, por favor, encerre a transmissão. Um abraço a todos.